Muito bem, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre constantes e também sobre aquela palavrinha-chave que tem reservada, né, no C Sharp chamada read-only. Quando que a gente deve usar uma constante, quando que a gente deve usar essa palavrinha read-only, quais as diferenças, você vai entender, então, nesse vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Eu tenho aqui um código de uma classe de exemplo, né? Então, nessa classe exemplo, pessoal, note que eu criei aqui uma constante, né? Perceba que tem a palavrinha aqui const, de constante, né? Do tipo inteira, chamada tempo máximo. E atribuí para ela aqui o valor de 30, né? Então, eu coloquei aqui o valor de 30 para essa constante, ok? Muito bem. Bom, pessoal, com essa constante, eu posso ler ela em qualquer parte do meu código. E como ela é pública, tanto nessa classe exemplo, quanto, né, em outras classes que utilize aí a classe exemplo. Então, eu posso ler o valor de tempo máximo, né? No entanto, por ser uma constante, eu não posso alterar esse valor em nenhum momento, né? Então, ela é uma constante, é um valor fixo. Eu defini aqui, esse valor ele é imutável, né? Então, por exemplo, se eu criasse aqui um construtor, né, que recebesse aqui um parâmetro, tempo máximo, e se eu quisesse atribuir esse parâmetro aqui para a minha constante tempo máximo, daria erro. Eu não conseguiria. Ou seja, se eu descompilar, se eu descomentar, né, essa parte aqui do código, perceba que ele vai dar um erro, né, falando que não pode ser acessado porque tempo máximo, né, ele não está disponível para ser alterado, é uma constante, né? Então eu não consigo fazer isso, nem no construtor, nem em nenhum outro método, em nenhum outro lugar. Então, resumindo, constantes são valores fixos, são definidos ali na hora que a gente cria elas e esses valores não são mudados. Para que eu posso utilizar constantes? Então imagina, pessoal, que você tenha talvez aqueles números mágicos que às vezes a gente coloca, né, dentro do código. Aqueles números que são fixos, né, ou aquele conteúdo que é fixo, que ela, né, nunca vai mudar. Então, ao invés da gente colocar ele em variáveis, a gente coloca ele aqui numa constante, né? Isso deixa o código mais organizado, né? Melhora ali o código, então é muito bom, né? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você está colocando lá uma calculadora e você tem lá o número de π, né? Qual que é o valor de π? O valor de π não muda, é único, é fixo. Então, ele é um ótimo candidato para ser uma constante, né? Porque ele não vai mudar, é um número que você vai colocar lá e não vai ter alteração. Então, identifique no seu código, sempre que houver ali números ou conteúdos, né, que você coloca ali, ao invés de você escrever na mão, criar uma variável, pense em utilizar uma constante. Bom, mas nós temos também o read-only. Read-only é como se fosse uma constante também, como se fosse essa const, só que ela tem uma diferença, uma particularidade interessante. Então, nesse outro exemplo que nós temos aqui, essa classe exemplo read only, nós colocamos também pública, né? Um read only do tipo int chamado tempo máximo. Então, colocamos aqui esse read only, né, do tipo int chamado aqui de tempo máximo. Por ele ser um read only e não uma const, ele tem a seguinte particularidade: eu consigo setar um valor para esse read-only no construtor da minha classe. Então, quando eu estou construindo a minha classe, eu consigo setar um valor para ela, para esse read-only, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu construtor, public example read-only, que recebe um parâmetro int, tempo máximo, e aqui eu estou atribuindo o tempo máximo, né, aqui do nosso read-only, com o valor do parâmetro que eu estou recebendo. Então, eu consigo fazer isso no momento da criação, né?
no momento que a minha classe está sendo construída. Agora, é claro, depois da construção, eu não consigo mais alterar. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse aqui um outro método aqui, ó, chamado alterar tempo máximo. Se eu tentasse atribuir para o meu read-only um valor, ele daria erro, igual deu lá naquele primeiro exemplo que nós vimos. Então, ele não deixa nós, né, atribuirmos aqui um valor, né, para nossa read-only, ok? Muito bem. Então, você já deve ter notado, percebido a diferença, né? Constantes nunca mudam mesmo, são definidas ali, né, dentro ali do nosso código, e o valor que a gente coloca ali, ele não muda. Já read-only, né, quando a gente cria aqui um read-only, esses tipos aqui de constantes, vamos dizer assim, elas permitem que o valor delas sejam inicializados, sejam colocados ali dentro do construtor. Então, se você tiver casos, né, em que você tenha lá, né, um parâmetro que você precisa utilizar, esse parâmetro você precisa receber de fora, né? Só que você não quer que modifiquem esse parâmetro, ou seja, uma vez que a gente recebeu ele na construção da nossa classe, ele não muda, então ele é um forte candidato, né, para ser aí um read-only. Legal, né? Muito bem. Onde a gente pode utilizar esses read-only, né? Por exemplo, se você está trabalhando com injeção de dependência, né? Então você tem lá uma classe que recebe via injeção de dependência, né, outras classes, outras interfaces, né, para você utilizar ao longo do seu código. Então você pode utilizar ali como um read-only, né? O valor delas vão ser atribuídos no momento da construção, mas depois você não quer mais que eles mudem, né? Ou se você tem lá uma classe que você quer, você precisa de alguma coisa ali para um cálculo, alguma informação, você quer receber essa informação, mas você não vai alterar ela ao longo da classe. Ou seja, construiu aquela classe, passou aquele parâmetro, é aquele parâmetro que tem que permanecer até o final daquele objeto. Então você utiliza aí os read-only. Legal, né? Muito bem, pessoal, vamos ver isso aqui funcionando então? Então eu tenho aqui minha program, aqui eu tenho o meu método main, e aqui eu tenho o meu exemplo read-only, né? Atribuindo aqui, instanciando a minha classe exemplo read-only, passando aqui o tempo máximo de 30. Então vamos ver se ele vai atribuir com sucesso. Eu vou colocar aqui um breakpoint. Nós vamos compilar aqui o nosso projeto, né? Colocar aqui para depurar, ok? Muito bem, pessoal. Enquanto está aqui compilando, eu quero aproveitar e convidar vocês para conhecer os nossos cursos. Temos diversos cursos bem interessantes. Por exemplo, já imaginou você poder criar, né, um projeto, construir um projeto ali do zero? O que eu tenho que fazer de back-end, front-end? Temos curso falando sobre isso. Bem interessante. Aproveite, acesse aí o link que está na descrição aqui do nosso vídeo e conheça mais, tá bom? Muito bem, pessoal, já compilou aqui. Olha só, então vamos lá, vamos depurando, né? Então, F10, eu vou dar um F11 aqui. Muito bem, olha só. Então, entrei no construtor da exemplo read-only. Aqui o tempo máximo, né? Que eu passei lá como parâmetro é 30. Então, se a gente continuar aqui, perceba, olha, a minha read-only está 0, ou seja, não coloquei, né? Foi inicializada ainda. E agora eu vou atribuir para ela o número 30. E agora, olha só, perceba que ela está aqui com o número 30 atribuído. Legal, né? Muito bem, então vocês conheceram aqui um pouquinho mais sobre como funciona a parte do read-only e também das constantes. Vocês viram aí as diferenças entre elas. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e também de curtir esse vídeo. Nos vemos numa próxima. Até lá!